Olá, vamos estudar a Bíblia? Este é o nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina. Nós estamos na lição 9, Herdeiros da Promessa, Prisioneiros da Esperança. E hoje eu estou com a minha convidada especial, Ludmila, professora da Escola Adventista, também participa bastante como professora da Escola Sabatina. Se apresente aí, um oi para a galera. Oi, pessoal, vamos participar juntos do estudo então dessa semana. Então vamos começar. O verso para memorizar diz: voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Aqui, dividindo o primeiro passo, Deus pede para voltar para a fortaleza. Deus é a nossa fortaleza, a nossa segurança, proteção e refúgio. E chama o povo de Israel de prisioneiros da esperança. Esse versículo mostra a condição que o povo estava e a expectativa de libertação por Deus. E Deus também promete restituir tudo em dobro, mostrando a generosidade de Deus. É interessante nessa parte que quando fala assim que eles são prisioneiros da esperança, é no sentido de que eles deveriam ter convicção, né, de que eles poderiam crer plenamente de que aquilo que eles esperavam iria acontecer, né? Apesar de tanto tempo eles esperando, a promessa era uma realidade, era algo real, e portanto eles poderiam ser escravos dessa certeza, né? Sim. Não era uma ilusão. O nosso estudo, ele vai mostrar os ciclos em relação à terra prometida por Deus, diversos ciclos de saída da terra e retorno da terra. E nós vamos estudar conceitos teológicos relacionados à terra prometida e a sua relevância espiritual, a ligação entre a terra, o povo e Deus. No domingo, a lição nos remete primeiramente ao Éden, que Deus colocou Adão e Eva em um ambiente perfeito e houve uma quebra de relacionamento de confiança com Deus e eles perderam a terra abundante e perfeita por causa do seu comportamento de descrer em Deus. É interessante aqui que quando a gente para pensar ali no Éden, né? Eles foram colocados como cuidadores daquela terra que Deus havia criado e separado para eles, não como donos, né? Eles eram cuidadores. E a partir do momento que eles se tornaram transgressores do que Deus havia pedido, eles foram retirados daquele local, né? Mas com algum tempo depois, Deus reúne um homem e diz para eles: não, eu vou te devolver uma terra especial, uma terra que eu separei, uma terra que eu destinei àqueles que me obedecem, que é Canaã terrestre, né? Sim, essa promessa foi lá para Abraão. E o interessante é que Abraão ele teve somente a promessa, mas a promessa não se concretizou em vida para ele. 400 anos depois da promessa é que então a terra de Canaã foi entregue para os descendentes de Abraão. Nós também, como cristãos, vivemos nessa mesma condição de estar aguardando também a terra prometida, e muitos cristãos viveram uma vida inteira e não tiveram essa concretização em vida, né? Mas aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar irão ver, e os que morreram em Cristo irão ressuscitar para ter a promessa cumprida, né? Uma coisa interessante aqui é que, assim como o Jardim do Éden, ele representava um local de vida em abundância, né? Ali não tinha morte, ali não tinha sofrimento, ali não tinha mentira, não tinha dor, né? Quando Deus prometeu a Abraão uma terra que emanava leite e mel, era no sentido de que toda a humanidade poderia voltar a viver naquele ambiente perfeito em algum momento, né? Então, Canaã foi colocado meio como um paralelo do Éden. E a promessa feita depois ainda disso, após a volta de Jesus, é que nós poderíamos voltar a viver lá naquele Éden, né? Então, são 3 situações colocadas em paralelo. O Éden, o Canaã e a nova terra que Deus vai nos dar. Exato. Mais adiante, logo ali. Exato. E a gente vê, então, esse ciclo, né? Adão e Eva recebem a terra, perdem a terra, vem, então, a promessa de uma nova terra,
e depois se concretiza um ciclo que vai, né, Israel, por não obedecer às condições para se manter na terra, perde a terra de novo, e aí vem um novo ciclo com uma nova promessa de voltar para a terra, e vem depois Cristo, a promessa de Deus, garantindo a posse da terra celestial, né? A promessa da nova terra. E definitiva, né? E definitiva, porque lá eterna. Não haverá mais esse ciclo de ganha e perde, ganha e perde. Porque já seremos transformados, né? Aqui, o povo de Israel, infelizmente, não cumpriu os requisitos para se manter. A lição também mostra isso, que a terra era um presente de Deus, mas não era um direito inalienável. Deus continuava o proprietário e o povo ele tinha a posse apenas. A diferença de propriedade e posse é o proprietário, enquanto está presente, ele tem propriedade e posse, mas quando ele está ausente, ele tem a propriedade e não tem a posse, e um inquilino de uma locação tem a posse, mas não tem a propriedade. Então, essa terra que Deus nos dá de presente, o Éden também, né, Adão e Eva tinham posse, Deus continuava proprietário. Canaã, a mesma coisa, a terra pertence a Deus, e o povo de Israel tinham a posse, e aí tudo sempre condicional à soberania de Deus. Deus continuava soberano. Aqui nesta parte nos traz bem essa noção de que nós somos, assim como a terra, né, que o povo recebeu como posse, mas não como propriedade deles. A mesma coisa é neste mundo, né? Nós temos as coisas que Deus, pela sua graça, nos possibilita, as bênçãos que Ele nos dá, né? Mas isso não quer dizer que nós conquistamos por nossos méritos, né? A lição ela vem falando muito sobre isso, que nós podemos desfrutar das bênçãos enquanto nós contarmos com a aprovação de Deus. Né? Exato. Então, enquanto nós estivermos vivendo sob o guarda-chuva de Deus que nos dá a sua proteção, porque nós estamos sendo obedientes ao que Ele nos pede, nós vamos contar com a bênção dele, né? Eu, na minha conversão, tive essa noção de que nada me pertencia muito tempo depois, foi caindo a ficha. Né? E por muito tempo foi uma luta de entregar tudo para Deus, né? A tendência é sempre o eu se manifestando e puxando, querendo controlar, decidir, deixando a vontade de Deus de ladinho, né? Mas essa é a luta de todo ser humano. E aqui mostra isso, que eu me dei conta realmente que nada pertence a mim, tudo vem de Deus, e eu sou apenas um mordomo de Deus aqui neste mundo, ou um gerente administrando as coisas que pertencem a Deus, né? A lição ela quer reforçar muito isso, né? De que nós precisamos ter em mente essa lembrança contínua da necessidade de manter uma relação com Deus. Exato. Porque se eu quero receber a recompensa que lá para Adão e Eva era o Éden, para o povo de Israel era Canaã, e nós agora, nesse momento da história do mundo, nós queremos receber o céu e a nova terra, nós precisamos manter, então, essa noção da dependência de relação com Deus, né? Porque senão nós não poderemos receber essa promessa. A lição traz também o conceito de hóspedes. Deus preparou, né, esse mundo, e nós somos apenas hóspedes permanecendo nesse mundo pela graça de Deus, pela permissão de Deus que estamos aqui, né? Depois, na lição de terça-feira, fala do desafio da terra, que na verdade Canaã, ela não era fácil de ser conquistada, mostra que os próprios egípcios, que eram aqueles que escravizaram e eram fortes, treinados, bem armados, eles não conseguiram ocupar Canaã de forma duradoura. E esses ex-escravos que tinham saído do Egito não tinham preparo militar, não tinham conhecimentos de guerra, não tinham instrução nenhuma, mostrando o desafio que era muito maior para eles de conquistar essa terra. Mais uma vez mostrando a questão da fé, né? A gente estudou na semana passada lá a história de Caleb, de Josué, né? Que eles conquistaram as partes mais difíceis do território pela fé e não porque eles tinham habilidade. E agora aqui de novo a gente percebe isso, que aquele povo nômade
sem ferramentas, né? Ou com ferramentas muito rudimentares, sem armas, né? Não existia pólvora ainda, eu acho. Uhum. E eles tinham que conquistar cidades muito fortificadas, né? A gente fala ali de Jericó, repleta, né? Envolta por uma muralha enorme, enfim. Então, aquilo tudo representava a dificuldade de chegar àquele território. E, mais uma vez, pela fé, pela confiança no relacionamento com Deus, é que eles se submeteram, né, a seguir o que Deus mandou e possuir a terra. Né, numa missão numa representação, numa confissão de total dependência. E era uma conquista de uma promessa que não havia merecimento, né? Adão e Eva também não mereciam o Éden e receberam de presente, não fizeram nenhuma ação para se beneficiar, né? A mesma coisa o povo de Israel não mereciam, era, né, pela graça de Deus que eles receberam, e também não havia esforços deles, o próprio Deus é que conquistava, ele dava toda a instrução do que fazer, e muitas vezes essa instrução era dar voltas, fazer um desfile em volta, era algo assim que não tinha uma luta corporal sangrenta. Demonstrando o poder de Deus. Demonstrando o poder de Deus, tudo sempre Deus no controle da situação. E quando Deus não era consultado, dava errado, né? O livro de Josué aqui, ele é dividido em duas partes, né? Que ele só coloca. E na primeira metade, narra como Deus entregou a terra ao desapropriar os cananeus, né? Então, primeiro Deus falou assim, não pertence mais a você, né? Agora é do meu povo. E a segunda metade vem falando sobre como Israel tomou posse, como ele foi fazendo para colonizar e passando por pequenas batalhas, não foi tudo ao mesmo tempo, né? Foi por regiões, assim, né? E aí, de novo, mostrando uma dependência. Porque eles colonizavam um pedaço, mas ficava um pedaço ainda com os inimigos. E eles tinham que conviver com os inimigos ali por um tempo, até que Deus dissesse, não, agora vocês entram em nova batalha, de tal jeito, de tal forma. E Deus ia conduzindo. E nem sempre era uma batalha corpo a corpo, né? Nem sempre não, quase nunca era, né? Deus agia de forma, às vezes, quase sempre sobrenatural. Exato. E mais nós podemos falar aqui a comparação dessa conquista da terra com o processo da salvação. Assim como aquela terra, eles não tinham merecimento, nós também não merecemos a salvação. A salvação também é uma graça de Deus, um presente de Deus. E assim como eles precisavam obedecer, seguir as instruções, não de maneira cega, mas de maneira convicta de que Deus sabia o que estava fazendo, da mesma forma hoje. Nós vamos nos apropriar da salvação, receber essa salvação através da nossa obediência, da nossa adoração, porque nós estamos convictos de que aquilo que Deus está fazendo por nós é o melhor. Exato, né? A salvação, então, ela tem o requisito de arrependimento e conversão, confessar o pecado também e mudança de vida, e passamos agora a obedecer às ordens de Deus, à vontade de Deus. Esse é o processo de santificação, que a pessoa convertida começa a se transformar e ficar mais parecida com Cristo mediante a obediência, crescendo, né? Na sua compreensão de quem é Cristo e do que Ele pede para nós, né? E é muito interessante, a gente precisa reforçar isso, de que até esse querer, né, até essa vontade de crescer em Cristo não vem de nós, né? A Bíblia ali, Paulo fala muitas vezes que o querer e o efetuar vem de Deus, né? Então, quando se torna difícil para a gente, em algum momento, em alguma situação, se torna muito complicado a gente crer, a gente depender, a gente entregar, a gente submeter a nossa vontade, a nossa oração não deve ser que Deus mude a nossa vontade. É que Deus opere em nós. Tanto querer quanto fazer. E também mostra na lição, assim como a terra podia ser perdida pela desobediência, a salvação também pode ser perdida se não houver a obediência, né? Caindo em pecado novamente e pode, de repente, entrar em rebelião contra Deus, né? É importante a gente entender isso, porque a gente não pode fazer nada para se salvar, né? Como a gente viu, a terra foi dada de graça,
lá no Éden, a Adão e Eva, a terra foi dada de graça aos israelitas, e o novo céu e a nova terra, conforme a promessa de Jesus, quando ele subiu aos céus, também é de graça. Então a salvação, ela é de graça. Não há nada que eu possa fazer. Mas a manutenção, digamos assim, né, a demonstração de que eu aceitei a graça da salvação, ela é expressa através da minha obediência. Tem atitudes, né? Atitudes. Não é a minha obediência que me salva, mas quando eu mantenho uma vida de relacionamento com Deus, aceitando a salvação que Ele me deu, se torna impossível eu viver diferente do que Ele me pede. Exato. É como um esposo, é como uma relação de esposa e com seu marido, né? Não porque ele manda em mim e eu vou fazer o que ele me pede, porque eu sou obrigada, né? Eu vou fazer porque eu amo. Eu quero vê-lo feliz, eu quero agradá-lo. Da mesma forma, nós, né, com o nosso noivo que é Jesus, né? Nós faremos tudo para agradá-lo, porque nós já o possuímos, né? A salvação que ele nos deu já está em nós. Essa é a verdade. Por isso que as obras são resultado da salvação, né? E não um meio de salvação. Depois a lição passa a falar do ano do jubileu e do descanso sabático. Ao contrário do Egito, onde as pessoas frequentemente perdiam suas terras e se tornavam servas do faraó, o propósito de Deus para os israelitas era garantir que eles nunca ficassem em uma situação de desvantagem permanente. Então Deus fez regras onde a terra que cada família recebia não poderia ser possuída por ninguém fora do seu clã ou da família original. A ideia aqui é que, se por algum motivo eu perdesse a minha terra, porque eu contraí dívidas que eu não podia pagar, então eu ia adoeci, ou perdeu, faleceu alguém. O meu marido morreu, eu não tive como manter, enfim, tinha N motivos pelo qual a pessoa perdia a posse da terra, né? Então ela não poderia mais desfrutar do que aquela terra era capaz de produzir. Outra pessoa ia fazer isso. Mas o ano jubileu, que acontecia a cada 49 anos, dizia o quê? Que esta terra que foi perdida deveria voltar à sua família original, que deveria ser uma das 12 tribos, né? Sim. Então deveria voltar de forma que aquela família poderia começar de novo. Era um recomeço, era uma oportunidade de uma nova chance, né? E a gente consegue fazer esse paralelo com a nossa vida. Não necessariamente 49 anos, né? Sim. Às vezes é quase que diariamente, né? Deus renova sobre nós a sua misericórdia e nos dá novas oportunidades. Então a gente começa uma caminhada com Cristo, a gente cai, a gente erra, a gente abandona a fé muitas vezes, e Deus, na sua misericórdia, nos dá um ano jubileu para nos dar essa oportunidade de recomeçar, né? E eu acho que essa é a beleza do amor do Evangelho que Cristo nos ensinou, que é a oportunidade de sempre nos arrepender e voltar aos caminhos, porque Deus está sempre disposto a devolver a nossa herança. Exato, né? Porém tem um prazo, né, que Jesus vai voltar, e quando ele voltar, a porta da graça termina, né, então vai ser definitivo os que são para salvação e os que são para perdição, né. Então a hora de decidir é agora, não podemos perder a oportunidade de se entregar para Cristo, né. Porque nós somos dependentes do tempo, né. A gente não sabe por quanto tempo estaremos aqui, então eu não posso deixar para decidir aos 80 anos. Eu não posso Pode nem sequer chegar lá, né? Não chegar, né? Então é importante que essa renovação e esse recomeço seja diário. Né? Exato. E tem também os descansos sabáticos que mostram essa mesma intenção de Deus de generosidade, nos ensinar a generosidade. Né? No ano sabático, a terra mesmo tinha que descansar e o povo precisava compartilhar os frutos adquiridos o que a própria terra dava espontaneamente, né? E mostrava essa comunhão conjunta que tudo era de todo mundo, né? Reconhecimento que todos dependiam da graça. Né? Naquele ano ninguém cultivou, ninguém fez nada para merecer, não era fruto do trabalho e do esforço deles, né? Então, naquele momento, eles estavam recebendo o que Deus dava generosamente. Então, eles precisavam, naquele momento, entender que se eu estou recebendo generosamente, eu vou dar, eu vou devolver, eu vou dividir generosamente com aqueles que também não têm. Para igualar tanto ricos quanto pobres, todo mundo ficava igual, né? Sim, e reconhecendo, eles precisavam reconhecer que eles eram iguais, né?
diante de Deus todos tinham o mesmo privilégio, todos deveriam ter as mesmas condições, todos deveriam ter a mesma situação. E esse é o propósito do Evangelho, né? Eliminar as divisões entre ricos e pobres, empregados e empregadores, privilegiados e desfavorecidos, reconhecendo que todos precisam da graça de Deus. Porém, Israel não seguiu esse padrão. Eles, após vários séculos, se desviaram totalmente, né, e as advertências de Deus se tornaram realidade. Eles acabavam perdendo o seu direito de continuar na terra, né? E vimos muitos desses ciclos de Israel recebendo a terra, perdendo a terra, recebendo a terra e perdendo. E vemos até hoje, né? E até hoje. Na questão histórica que vivemos, o momento histórico que vivemos, continua tendo uma guerra naquela região, né, por terra. Né? E isso vai, infelizmente, nós sabemos que vai até o final. A lição passa para a época do exílio babilônico, onde Israel, né, estava fora da terra, aguardando a promessa novamente de voltar para a terra, mostrando que a terra não era o local somente físico que deixava eles ligados a Deus, né? Que Deus estava ligado com eles mesmo quando fora da terra, prometendo que se eles voltassem, se arrependessem e voltassem a obedecer, Deus cumpriria novamente essa promessa e eles voltariam para a terra prometida, né? A ideia aqui é a gente lembrar também que eles estavam em exílio, não porque Deus os havia abandonado, né? Por desobediência. Eles foram desobedientes, eles se afastaram de Deus e Deus, na sua gentileza, eles não estavam cumprindo os sábados, né, os descansos sabáticos, né? Eles se tornaram idólatras, né? Então Deus, na sua gentileza, se retirou, porque eles demonstravam que eles não queriam mais viver sob os preceitos de Deus, e Deus se retirou. E quando Deus se retirou, eles foram tomados pelos inimigos. Eles ficaram desprotegidos. Eles ficaram desprotegidos. Mas é muito interessante que depois de um tempo no exílio da Babilônia, surgiram ali profetas com o qual Deus se comunicou, e Deus reforçou para eles que haveria restauração de coração, e que após a restauração do coração, eles seriam restituídos à terra deles. Lembrando, então, que Deus ainda era o Deus deles, mesmo eles estando fora do local da aliança deles, né? Então, a presença de Deus aqui dá essa ideia no texto, né? Deus é nosso Deus. Independente de nós dependermos, sermos filhos decidirmos sermos filhos dele ou não. Ele sempre vai continuar sendo nosso pai, né? Ele vai respeitar as nossas decisões. Então, o nosso papel de filho é condicionado. Depende da minha escolha. Eu quero ser filho de Deus, eu serei. Eu não quero, eu não serei, mas pela minha escolha. Porque Deus sempre se coloca na posição de pai. Aquele que ama, aquele que supre, aquele que está disposto a receber de volta o filho rebelde, né? De trazer de volta para a terra que é dele, né? E essa terra era um recurso pedagógico de Deus. Infelizmente, os judeus ficaram muito na literalidade material e física dessa terra e não conseguiram enxergar em Jesus a promessa que o Antigo Testamento sempre apontou de uma restauração que seria trazida no futuro pelo rei descendente de Davi, que é Cristo. Que traz essa ideia, né, de que a promessa de Deus se concretizou em Jesus. Então aqui tem a fusão do Antigo e do Novo Testamento, né, aonde o descendente de Davi, sendo Jesus, que nasceu da linhagem de Davi, foi o único então que conseguiu morrer e ser ressuscitado sem pecado para garantir a nós a posse da terra prometida. Então é neste período que nós estamos agora. Nós não aguardamos o Éden, nós não aguardamos a terra de Canaã, né? Nós aguardamos a Canaã celestial, né? E o novo céu e a nova terra que Deus disse que fará para nós após 1000 anos que estivermos descansando no céu. E que vai ser aqui, né? Essa terra vai descer aqui para uma terra restaurada, então se cumprirá efetivamente a promessa do final, né, de vivermos a terra prometida e eterna aqui neste mundo.
É muito importante a gente pensar, né, que esta é a razão da nossa existência e da esperança que nós temos, né? Tudo está fundamentado na certeza da volta de Jesus, como ele prometeu quando ascendeu aos céus e prometeu aos seus discípulos. Nós estaremos livres do pecado, né? Estaremos livres da dúvida, da escravidão, da morte, da fome, estaremos estaremos livres de tudo aquilo que nos afasta de Cristo, né? Isso. E esse deve ser o objetivo da nossa existência, né? Alimentar essa fé, essa esperança e falar para as pessoas ao nosso redor que esse céu está disponível a todos e que Deus com certeza nos trará no momento oportuno, né? Quando ele achar que é o momento. Cristo, ele veio e ele nos resgatou da influência do pecado, da escravidão do pecado, mas ele ainda não nos libertou da presença do pecado. Na segunda vinda, então, que vai se concretizar a promessa da destruição total do pecado para sempre. E então nós iremos para a terra celestial, onde não haverá mais a presença do pecado, né? Cristo é a chave para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento fica muito mais belo, a história com Jesus fazendo parte daquela simbologia das promessas. Quando tira Jesus fora e fica essa coisa só material e física da terra, tira esse relacionamento e essa beleza que Jesus trouxe, né? Eu acho que a maior beleza que o Novo Testamento nos traz é a promessa que está em Apocalipse 21, ali no início, que diz que Deus fará nova todas as coisas, né? E Deus fará uma nova terra para nós, então ele vai restaurar a nossa morada, nos dando um novo Éden, e que ele mesmo habitará conosco. A presença dele é a nossa herança, né? Então, resumindo, os israelitas eles só podiam se tornar realmente, ter a posse da terra através de ocupação. Eles tinham que ter atitude também, tinham que participar desse plano, cumprindo as condições de Deus, exercendo uma fé viva e apoderando-se das promessas de Deus. Assim, nós também devemos agir com relação às promessas de Deus. Precisamos ter atitudes junto com Deus e nos apoderar da promessa e reivindicar a Deus que Deus vai nos conceder porque Ele é fiel. E essa ocupação, ela vem através do nosso agir, né? Cabe a nós tomar decisões diárias de que nós queremos estar nessa terra, nós queremos tomar posse dela, né? E essas decisões diárias, elas vêm através do estudo da Bíblia, através da oração, da comunhão, do testemunhar, do adorar, né? É dessa forma que nós estaremos tomando posse, né, da promessa de Deus e que logo, logo receberemos aquilo que é a recompensa, né? Amém. E nós, como povo de Deus, somos peregrinos e errantes aqui neste mundo, esperando o nosso lar, né? Que a gente possa, durante essa caminhada, continuar sempre ligados diariamente, renovando a nossa aliança com Cristo, para nos mantermos firmes nessa jornada. Amém. Esse foi o nosso estudo dessa semana. Aguardo você até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.